mesmo, não obedece a Deus e acha que está agradando a Deus. Muita gente faz o que ele acha certo e acha que está agradando a Deus, acha que tem a proteção de Deus, e não é assim que funciona. E às vezes a pessoa, e eu falo primeiramente para a igreja, e depois para você que ainda não faz parte da igreja, ainda, a palavra é para todos, ok? Mas os maiores exemplos que a gente tem são de pessoas que andam com Deus, que às vezes elas andam por caminhos, achando que estão obedecendo a Deus, mas na verdade não estão. E qual é a base para a nossa obediência? É a Bíblia Sagrada. É por isso que você precisa conhecer a Bíblia. Você que é crente precisa conhecer a Bíblia. Assim como o médico, para ser médico, precisa estudar medicina, um exemplo, né? Medicina. Saber sobre, na sua área, sobre tudo ali, e continuar estudando para conhecer. Assim o crente também. O crente tem que conhecer a Bíblia. Ela é o nosso manual de regra, de fé e de prática. Diga: regra, fé, prática. Regra fala dos mandamentos. Fé é se eu creio ou não nos mandamentos. Deposito fé ou não. E prática, se eu creio, então eu tenho que praticar. Então a Bíblia é o nosso manual de regra, de fé e de prática. Eu preciso, como cristão, amar a Bíblia. É tão prazeroso ler a Bíblia. É tão prazeroso ler a Bíblia e ter o entendimento do que você leu. É tão prazeroso, gente. É tão prazeroso compartilhar o entendimento que você teve com alguém. É tão prazeroso você ver, você perceber alguém que foi abençoado, que melhorou de vida, que te agradece. Por quê? Porque colocou em prática algo que você ensinou para ele, daquilo que você aprendeu na Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, gera vida em todos. E ela gera vida de todas as formas. Então, como homens e mulheres sensatos, não insensatos, como homens e mulheres sábios, conheçamos e obedeçamos a palavra de Deus. E eu quero ler 3 textos com vocês, 3 textos, que é primeiramente 1 Samuel 15, que é um texto de uma história muito forte, um momento na vida do primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel, gente? Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, ao contrário, 1 Samuel 15, ao contrário do que às vezes alguns pensam, né? E a gente percebe pelas pregações que Saul, ele não foi escolhido por Deus, alguma coisa assim, tal, mas Saul foi escolhido por Deus. Deus escolheu Saul, o povo pediu um rei para Deus. Deus então orientou Samuel, que era o profeta, era com quem Deus falava. O profeta representava Deus na terra naquela época. E ali Deus falou com Samuel, Samuel foi lá e ungiu Saul para ser o rei de Israel. Ou seja, Saul recebeu poder de Deus, sabedoria de Deus, para poder governar sobre Israel. Então Saul foi escolhido. Porém, queridos, há um momento em que Deus nos unge, há um momento que Deus nos orienta, há um momento em que Deus nos escolhe para tal função, para tal propósito, para tal missão. Deus nos chama, Ele nos unge, Ele nos ordena, nos ensina, sim, mas Ele não tira o nosso poder de decisão. Deus não tira de nós o livre-arbítrio.
Saul foi escolhido por Deus, Saul foi ungido para governar Israel, e com certeza recebeu sabedoria, mas ele continuava com o seu livre-arbítrio. Ele poderia continuar obedecendo a Deus ou não. E ele, querido, infelizmente, ele se perde. E se perde muito rápido. Ele começa a desobedecer. E se tem uma coisa que Deus abomina, é a desobediência. Deus detesta, Deus abomina, Deus enoja a desobediência. Deus não tolera a desobediência. E aqui no caso, vamos ler aqui o texto agora, a partir do versículo 1 diz assim: Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute a mensagem do Senhor. Saul já era rei e Samuel estava dando uma direção para ele, do que ele deveria fazer, ok? Presta atenção, quem anda com Deus vai ser orientado por ele. Se você está caminhando com Deus em sinceridade, não se preocupe, você vai ser orientado por ele. E aqui, Saul estava sendo orientado em fazer algo, ok? Vamos lá, versículo 2: Assim diz o Senhor dos exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Olhem a ordem de Deus para Saul. Presta atenção, os amalequitas eram um povo que, quando Israel saía do Egito, rumo à terra prometida, no deserto, um povo indefeso ainda, ali saindo do Egito, os amalequitas covardemente, atacaram Israel. E aqui, Deus então, ele vai executar a vingança. A Deus pertence a vingança. E aí no caso, voltando aqui, mais uma vez, versículo 2: Assim diz o Senhor dos exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertencem. A ordem era destruir tudo. Era a ordem. Aí ele entra em detalhes. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Era para destruir tudo. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: Retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Querido, aqui tem um detalhe. Os amalequitas experimentariam a vingança do Senhor, mas os queneus experimentariam a bondade do Senhor. Porque os queneus não atacaram, eles permitiram que Israel passasse por dentro de suas terras na época do Egito. E Deus se lembrou disso e poupou eles. Beleza, 7. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Olha só, e Saul atacou os amalequitas. O que a gente entende? Deus mandou Saul atacar os amalequitas, sim ou não? Sim ou não? Saul atacou os amalequitas, sim ou não? Ok, sim, mas Deus mandou ele destruir tudo. Ok? Então, ele atacou os amalequitas, porém, versículo 8, porém, capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, que era o rei.
E também pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Pouparam tudo o que era bom aos olhos deles, não era aos olhos do Senhor, né? Mas tudo que é desprezível e inútil destruíram aos olhos dele também. Então, aqui nós vemos a desobediência. Deus mandou, vai lá, ataca os amalequitas, destrói tudo. Mas ele foi lá, deixou o rei vivo, e os animais e outras coisas que eles acharam legal, eles pegaram para eles. É aqui onde entra a desobediência. Deus abomina, Deus detesta a desobediência. Versículo 10. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Lamento ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Diga assim, obediência total. Olha só, tem o significado da palavra obediência, que é interessante, só uma pausa aqui, Obediência, ato ou efeito de obedecer, condição ou qualidade de obediente. Obediência, submissão completa, sujeição completa, vassalagem. Obediência é submissão completa. Saul obedeceu numa parte, mas na outra não. Então o que é isso? Isso é desobediência. Continuando, versículo, mais uma vez o 11, ali fala lamento, interessante. Arrependo-me, ou lamento de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado. Quem era Samuel? Samuel era Deus, sim ou não? Não era Deus, mas ele era o representante de Deus, sim ou não? Ele era o profeta, amém, igreja? Quem está comigo aí, aleluia? Então, só um parêntese, homens e mulheres que representam Deus na terra e que zelam por obedecer a sua palavra, eles detestam a desobediência também. Eles abominam, eles ficam irados e revoltados quando a palavra não é obedecida, quando o que Deus disse para fazer não é feito. Mas, outro parêntese, o que Deus manda fazer não é somente o que você faz naquela hora, naquele momento. O que Deus nos manda fazer está registrado na Bíblia. Existe uma hierarquia, e eu vou já entrar nisso. Existem os mandamentos, mas existe uma hierarquia, humanamente falando, que tem que ser obedecida. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, o líder justo, o líder correto, o homem justo e correto, ele odeia quando a desobediência está na frente dele. Ele odeia. Ele fica irado. Mais uma vez, Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. 12. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Aquele que anda na desobediência, ele cega. Uma coisa é você errar, deslizar, desobedecer e, meu Deus, me perdoa, reconhecer o erro. Outra coisa é você permanecer na desobediência. Saul estava tão cego, que ele foi e fez uma estátua para ele mesmo, em homenagem a ele mesmo. Loucura.
Versículo 13. Quando Samuel o encontrou, Saul disse, hipocritamente falou, né? O Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Quando Samuel encontrou, Saul disse, o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Ele estava falando a verdade ou estava mentindo, queridos? Ele estava mentindo. Samuel, porém, perguntou, então, que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul, os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Presta atenção, olha para mim, todo desobediente se tornará descarado, e ele, vez por outra, vai querer justificar a sua desobediência. Ah, mas é porque eu desobedeci por causa disso. Ah, é porque não sei o que. Ele não vai falar que eu desobedeci, ele vai falar, não, mas foi por causa disso. Saul, ele mente quando ele diz, eu segui as instruções do Senhor, mas se contradiz quando ele diz, não, é porque os soldados trouxeram o melhor, mas foi para sacrificar para o teu Deus. Descaradamente ele agiu, o desobediente chegará a tal ponto, a tal nível. Fuja da desobediência. Versículo 16. Samuel disse a Saul, fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Então Saul disse, dize-me. Saul estava tão cego que ele estava muito dissimulado aqui, percebe-se a dissimulação dele. Ah, então me fala o que foi que o Senhor falou. Aí o 17, Samuel fala, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando, vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles, até que eu os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Querido, aqui é onde entra a reflexão. Saul estava vivendo o melhor de sua vida. Ele se achava o menor de sua família, o menor do seu clã, o menor de sua tribo e o menor de sua nação. Se achava menor. E Deus escolheu ele, ungiu ele para ser rei. De menor passou a ser o maior. Ele estava governando o povo, cujo Deus é o único Deus verdadeiro. Olhem que privilégio. E então Samuel pergunta, por que, criatura, você desobedeceu? Por que você desobedeceu? Por quê? Por que desobedecer? Por que desobedecer? Por que você desobedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a sua missão, a missão que o Senhor me designou. Presta atenção, ele estava cego. É loucura isso aqui, gente. Samuel foi claro com ele, criatura, o Senhor disse para você destruir todos os amalequitas e todos os animais e não deixar nada vivo, criatura. Ali você trouxe bois e ovelhas. E Samuel também sabia que o rei estava lá escondido. Mas mesmo assim, mesmo Samuel dizendo isso para ele, não, mas eu obedeci ao Senhor. É loucura. Quando o desobediente permanece na desobediência, ele vai se tornar louco. Eu não estou falando louco de jogar pedra na lua, não, de rasgar dinheiro, não. Louco no sentido de perder o senso.
do que é certo e do que é errado. Cuidemos nós do nosso coração, para não perdermos esse senso. Como é que sabemos se estamos agindo errados? De acordo com a palavra. Aqui a ordem era clara. Samuel, ele coloca claramente e repete para ele claramente: olha, era isso que tu tinha que fazer, mas tu não fez, tu fez foi isso. Então, mesmo assim, Saul não reconheceu que estava errado. 20, mais uma vez. Mas eu obedeci ao Senhor, disse Saul. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois, e os bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Ele estava querendo justificar o erro dele, dizendo: não, a gente tirou o melhor para sacrificar para Deus. Preste atenção, querido. O melhor não é o que nós achamos. O melhor é o que Deus fala para fazermos. Quando Deus fala para fazer, quando Deus fala, não há mais nada a ser dito, só a ser feito. Quando Deus fala, não há mais nada a ser dito, só a ser feito. Não queira melhorar o que Deus disse para você fazer. Era isso que Saul estava querendo fazer. Não, Samuel, porque eu sei que Deus, nas entrelinhas aqui, né? Eu sei que Deus, Saul ali com ele mesmo. Não, Samuel, eu sei que Deus mandou destruir tudo, mas não era melhor pegar um monte de animal daquele ali, rapaz, e pegar um pouco para sacrificar para ele? Não, foi isso que a gente fez, rapaz. Vamos sacrificar para Deus. Às vezes o homem, ele quer melhorar aquilo que Deus colocou nas mãos dele, mas nós nunca conseguiremos melhorar o que Deus já fez. O que é o homem? O que é o homem diante de Deus? O homem é como o imundo. E todas as suas justiças, tudo que ele faz de certo, como os trapos de sua imundícia. Acho que é Isaías 64, se eu não me engano. Quem é o homem? O homem é como o imundo. E o imundo, aqui no original, é leproso. O homem é como leproso. E tudo que ele faz de certo, que são as suas justiças, é como o trapo da imundícia. É como aqueles panos amarrados nas feridas em estado de putrefação. Não ousemos nós queremos dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Só obedeçamos a sua palavra. Posso ouvir um amém? Aí, Saul estava querendo justificar a sua atitude, porque não, a gente pegou para sacrificar para Deus. Aí Samuel então fala. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O Senhor, Saul, aprenda uma coisa: não tem mais prazer em um sacrifício de um animal para ele, do que em que se obedeça a sua palavra. Saul, Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Deus se agrada mais de um crente que nunca subiu um monte na vida dele, mas segue sua vida direitinho, obedecendo a palavra, do que um crente que sobe quase todo dia o monte, mas deve todo mundo, causa confusão na família, causa confusão na igreja, fala mal de todo mundo. Do que serve o sacrifício quando você não obedece a Deus? Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra?
A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Olha só que coisa forte, gente. Obediência é submissão completa. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Por que Deus está falando de rebeldia? Não é de obediência, pastor? Uma coisa puxa a outra, presta atenção. Aquele que se rebelou, ele se afastou daquele que lhe orientou. Então, Deus deu a direção, eu desobedeci, então a desobediência é rebeldia. Eu me revoltei contra Deus ou contra alguém que me deu a direção, e eu me afastei. Isso é rebeldia. E a rebeldia é comparada à feitiçaria. Um ato espiritual maligno é a feitiçaria. Um ato espiritual maligno é a feitiçaria. E é a isso que Deus compara a desobediência. E por que a desobediência é comparada a um ato espiritual maligno? Porque nós, quando obedecemos a Deus, estamos perto dEle. Quanto mais eu obedeço a Deus, mais perto dEle eu estou. Mas quanto mais eu desobedeço, mais distante de Deus eu estou, e mais perto do diabo eu estarei. Um ato maligno de feitiçaria é um ato espiritual dirigido pelo diabo. Tudo que Deus quer é que você desobedeça a Deus. Assim como Eva desobedeceu no início, e logo Adão, orientados por quem? Pela serpente, que estava possuída por quem? Pelo diabo. Nunca mais se esqueça disso. A desobediência é um ato espiritual maligno. Maligno. E a consequência da desobediência, olha aí, no final do versículo 23. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Misericórdia, gente. Olha o que Saul perdeu. Até que enfim ele diz assim: mas eu não acredito aqui em Saul. 24. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora ele inventa um monte de desculpa. Ele está tão perdido que ele inventa um monte de desculpa. Tive medo dos soldados e os atendi, mas ele não reconhece que o erro foi dele. É incrível, é incrível. Eu bato o pé assim porque eu lembro de exemplos na minha frente, de pessoas que inventam um monte de coisa, mas não reconhecem o erro. De pessoas que inventam um monte de coisa, mas não reconhecem o erro. Saul inventou um monte de coisa, mas não reconheceu o erro. Pobre coitado do que não reconhece o erro e ao invés de reconhecer, arruma desculpa. Já diz o ditado: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje
o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Olha que coisa forte. Sentenças divinas cairão sobre o desobediente. Sentenças divinas. Até onde você pensa que vai? Até onde pensamos que iremos? Onde chegaremos? Desobedecendo. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Mais uma vez, quem era Samuel? O representante de Deus. Homens e mulheres que representam Deus na terra, executam as ordens de Deus, quer pareçam boas, quer pareçam mal, quer pareçam, às vezes o homem de Deus, obedecendo a Deus, vai parecer mal perante alguns, mas ele não está nem aí, ele vai fazer, porque Deus mandou. Não era para o profeta matar o rei inimigo, era o rei que era para matar. O rei não fez, mas o profeta foi lá e fez. O profeta fez a vontade do Senhor. Não deixe ninguém fazer a vontade do Senhor que é para você fazer. Não deixe ninguém fazer o que é para você fazer. O que Deus te mandou fazer, faça. Obedeça. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para a sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul, até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Olha que coisa triste. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para a sua casa. Nunca mais Samuel viu Saul. Saul foi abandonado. Saul foi abandonado. E é tão tal que um espírito maligno o atormentará, como você sabe. E aquele que o Senhor escolheu no lugar dele vai tocar harpa para aliviá-lo. Mas mesmo assim Saul não se arrepende, é tão tal que ele persegue Davi, persegue até a sua morte. Esse foi o fim de Saul. Esse foi o fim de Saul. Eu creio que eu não preciso mais explicar nada a respeito desse texto que nós lemos. Volta agora para Gênesis. Gênesis 22, do 15 ao 18. Eu li a história de alguém que desobedeceu, vamos ler a história de alguém que obedeceu, ou apenas uma parte dela. É a história de Abraão. Abraão, olhem que o que Abraão recebeu como ordem era mais difícil de ser feito do que o que Saul recebeu como ordem. Porque Saul recebeu como ordem, com o seu soldado, destruir todo mundo. Ninguém era parente dele. O que Deus disse para Abraão: me dê o teu filho, sacrifique o teu filho, o teu único filho a quem você ama. O sacrifício a ser feito de Abraão era matar o próprio filho. Era mais difícil isso, mas ele fez. Ele não chegou a matar, porque Deus impediu. Não vou ler a história toda, você conhece a história já. Se você quiser
Leia em casa, leia. Gênesis 22, leia a história toda. Mas Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho e no monte, e Abraão foi, e ali, antes de matar o seu filho, o Senhor intervém, e um cordeiro aparece, preso entre os chifres no arbusto. Ele pega o cordeiro e sacrifica o cordeiro no lugar de Isaque, seu filho. E aí Deus libera uma palavra sobre Abraão. Versículo 15. Pela segunda vez o anjo do Senhor, que é o próprio Deus aqui, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, vírgula. Por quê, querido? Por quê? Todo mundo no telão aqui, por quê? Porque você me obedeceu. Eu te abençoarei, Abraão, e também a tua descendência será abençoada. Ela se tornará tão grande, a tua descendência, Abraão, que elas serão como as estrelas do céu, como os grãos da areia da praia do mar. Elas serão abençoadas por tua causa, porque você me obedeceu, Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Aqui é alguém que obedeceu. Obedeça, e você vai ser abençoado, e também a tua casa. Diga para o teu irmão: obedeça a Deus, e você vai ser abençoado, e a sua casa também. Agora o outro texto, terceiro texto para terminar. Vá lá para Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Quem está recebendo a palavra, é de Deus ou não é? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Filipenses 2. Eis o exemplo do maior, eis o exemplo daquele que obedeceu até a morte. E nós somos convidados a agir como ele. Olha o versículo 5, Filipenses 2, versículo 5. O texto diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A mesma de quem? A atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de... não foi uma morte qualquer, igreja. Ele foi obediente até a morte. Desde o primeiro dia de sua vida, desde o primeiro dia em que ele chegou à idade da razão, desde o primeiro dia em que ele soube o que era certo e errado, até o dia de sua morte, ele não desobedeceu a Deus em nada. E do pior momento, de dor mais intensa, antes da cruz, que era no Getsêmani, no momento em que ele chamou Pedro, Tiago e João para estar com ele, e ele disse: vigiem comigo, porque estou triste, a minha alma está triste, uma tristeza mortal, fiquem e vigiem comigo. E ele foi, afastou-se um pouco deles e orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade, Pai.
Ele fez isso 3 vezes. 3 vezes. Ele abriu o coração. Ele abriu o coração. E aqui é o segredo. Para você, se porventura se colocar ou for encontrado em um momento de dúvida ou de dificuldade entre obedecer a Deus ou não, fale com Deus, abra o teu coração. Está difícil continuar? Está difícil obedecer? Fale com Deus. Jesus estava sentindo dor, ele estava sendo angustiado, a tristeza dele era de morte, sabia que iria morrer, sabia que iria sofrer, mas ele submeteu a sua vontade à vontade de Deus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, mas Pai, se o Senhor não quiser, eu vou lá e vou fazer. Se o Senhor não quiser. Deus ficou calado. Quando Deus se cala diante de uma ordem dada, é porque é para seguir aquilo que ele já disse no início. Deus se calou, Jesus entendeu. Na terceira vez, ele chegou, o discípulo estava dormindo, vocês ainda dormem? Levantem-se, vamos! Levantem-se, vamos! Olha o que ele disse, levantem-se e vamos. Ele seguiu em frente, para obedecer e cumprir o propósito até o final. Diga, Cristo cumpriu o propósito até o final. E aí, o que foi que aconteceu? Por isso o quê? Porque ele foi até o final, porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou. Quem obedece a Deus será exaltado. Quem obedece a Deus será exaltado. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você não vai aplaudir o Senhor, não? Mais forte, igreja, mais forte. Ele merece, e Deus o exaltou à mais alta posição. Se Deus exaltou Jesus, por que eu não vou exaltar? Se Deus colocou o nome dele como o nome maior, o nome sobre todos os nomes, por que eu não vou ter o nome dele como maior? Jesus, ele foi exaltado, porque ele foi obediente até o fim. Quer ser exaltado? Não vou falar isso não. Então se eu obedecer eu vou ser exaltado? Querido, eu não vou obedecer para ser exaltado. Eu vou obedecer para agradar a Deus, primeiramente, e depois porque eu sei que será o melhor para mim. Por que eu vou obedecer a Deus? Para ser exaltado? Não. Eu vou obedecer a Deus para agradá-lo e depois porque eu sei que é o melhor para mim. Para mim. Aqui, eu vou entrar agora rapidinho aqui, rapidinho. Já era para não estar terminando. Efésios 5, abra sua Bíblia, rapidão, projeta no telão. Eu estou falando aqui, até então aqui ficou, nós falamos de obediência a Deus, mas a obediência de Deus, ela permeia todas as áreas da sociedade, ela permeia todas as áreas da nossa vida, ela tem que acontecer em todo o tempo, em todas as fases da nossa vida, em qualquer lugar que estivermos, diante de qualquer pessoa que estivermos, e diante de qualquer outra palavra que aparecer diante da gente. Se for contra a Bíblia, eu tenho que continuar obedecendo a Bíblia. E aqui, existe uma palavrinha chamada hierarquia. Diga assim, hierarquia. O que é hierarquia, gente? Hierarquia significa organização fundada sobre uma ordem de prioridade entre os elementos de um conjunto,
ou sobre relações de subordinação entre os membros de um grupo com graus sucessivos de poderes, de situação e de responsabilidades. Isso é o significado da palavra prioridade. Mais uma vez, hierarquia. O que é hierarquia? Organização fundada sobre uma ordem de prioridade entre os elementos de um conjunto ou sobre relações de subordinação entre os membros de um grupo com graus sucessivos de poderes, de situação e de responsabilidades. Diga assim: Deus é um Deus de hierarquia. Deus é um Deus de hierarquia. Como é que Deus fala com o povo? Deus não falava diretamente com o povo. Deus levantava um, falava com esse um, e esse um falava com o povo. Olha a hierarquia ali, quando Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Moisés era pesado de língua. Alguns dizem que ele era gago, ou tornou-se. Não é que ele tornou-se, porque os primeiros 40 anos de Moisés, ele foi criado como príncipe. Ele era um príncipe ali no palácio de Faraó. Então, os príncipes eram letrados e bem estudados, mas depois que ele mata o hebreu, e ele foge para o deserto de Midian, ok? Ele passa mais 40 anos ali no deserto, sem relacionamentos, normalmente, e alguns dizem que ali ele tornou-se pesado de língua, ou seja, não sabia falar direito. Aí o que a Bíblia diz? Que ele fala, mas eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Aí ele fala, olha, eu já planejei tudo. O teu irmão Arão vai falar no teu lugar. Ele vai ser o teu porta-voz, viu? Mas Deus não falava com Arão. Deus falava com Moisés. Então, Deus falava com Moisés, Moisés falava para Arão, Arão falava para o faraó. Deus é um Deus de hierarquia. Deus é um Deus de hierarquia. E nós temos uma hierarquia na nossa vida, na nossa sociedade. E aí, Efésios 5, do 22 até o 25, olha o que diz aí, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a quem? Só as mulheres a quem? Só as mulheres casadas a quem? Aos seus maridos. Agora os maridos. Maridos, completa aí, maridos. O versículo 25. Maridos, completa aí, maridos. Para aí. Só quem é casado, levanta, diga aleluia. Vixe, só quem é casado, diga aleluia. Você está com medo de sua esposa? Não. Olha só, vou pedir para você ler até o final. Maridos, 1, 2, 3, já. Eu não vou continuar insistindo. Eu vou pular para o versículo 33. Portanto, cada um de vocês, maridos, ame a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Em casa, o marido é o cabeça da mulher. Hierarquia. Se coloque no seu lugar, marido. Se coloque no seu lugar, esposa. Descendo um pouco mais, o marido, ele é o cabeça da mulher e dos filhos. Mas entre a mãe e os filhos, quem é que manda? A mãe ou os filhos? A mãe manda em quem? Nos filhos. A mãe, que é a mulher, não manda no marido. A mãe manda nos filhos. O marido manda na esposa e nos filhos. A mãe manda nos filhos. E os filhos? Obedece, mas aí tem lá.
o Gustavo e a Flavinha. Quem é o mais velho? Quem é que tem que obedecer quem? A Flavinha tem que obedecer ao Gustavo. Quem é que é o mais velho na tua casa? Tem o Davi, o João Arthur e o Miguel, né, Verônica? Davi, João Arthur e Miguel. Quem é o mais velho? O João Arthur obedece o Davi ou o Davi obedece o João Arthur? O João Arthur obedece o Davi. Mas o Miguel obedece o João Arthur, que é mais novo, né? Ou o João Arthur, que é mais velho, obedece o Miguel. O Miguel obedece o João Arthur. O marido, o filho mais novo obedece o filho mais velho. O filho mais velho obedece a mãe e o pai. E a esposa obedece o marido. Diga assim: isso foi o que Deus deixou. Diga: isso foi o que Deus deixou. Diga assim, ó: foi assim que Deus organizou. Não concorda? Reclame com Deus. Agora, não obedeça não, para você ver. Não obedeça não, para você ver. Não é o marido que vai tirar o couro da mulher, não, não. Você vai se ver com Deus, se você não obedecer o que Deus organizou. Bagunça o que Deus organizou. Se Samuel ficou irado com Saul só porque Saul desobedeceu a Deus, e Deus? Deus organizou as coisas do jeito dele. Quando você desobedece, tu está tirando do lugar. Aqui é marido e mulher. Agora, capítulo 6 de Efésios. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Deus é tão bom. Deus é tão bom, que para cada mandamento que Ele dá, Ele tem uma promessa. Por isso que é bom obedecer. Não é ruim obedecer. A desobediência é que é ruim. Obedeça. O 4. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A Bíblia fala de tudo. Então, filhos, pais, agora escravos, é os funcionários. Os funcionários. É o 5, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Você que briga com teu patrão, que quer falar grosso com teu gerente, você que quer falar grosso com teu superior, você, além de estar desobedecendo a ele, está desobedecendo a Deus. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos ou empregados ou funcionários de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, quer seja escravo, quer seja livre. Deus recompensa quem obedece. E aí, para terminar, os patrões agora, né? Vocês senhores ou patrões, vocês patrões ou senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Da mesma forma que o teu funcionário te respeita, respeite ele também. Trate o seu funcionário com justiça, com amor. Então, aqui, queridos,
é uma hierarquia. Fora outras coisas e várias outras coisas, que nós temos que fazer para obedecer ao Senhor. Não ande no pecado. Solteiros, o sexo não é para vocês. Se você anda namorando e tendo relação sexual, você está em pecado, desobedecendo a Deus. Casado, você é para a sua esposa é para você. Compre e pague. Compre e pague. Não fofoque, não fale mal da vida alheia. Honre ao Senhor em tudo que você fizer. Use o teu corpo para a santidade. Obedeça a Deus em tudo. E para fechar, Jeremias 1,12. Projeta bem Jeremias 1,12. Para terminar, vem aqui. O Senhor me disse, é Jeremias falando, o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Olhem, abramos bem os nossos olhos, andemos bem, de maneira atenta, com todo cuidado. Deus disse, faça assim. Deus colocou as coisas em ordem. Ele está vigiando. Do jeito que Ele falou, tem que acontecer. Mais uma vez, o Senhor me disse, você viu bem, Jeremias, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Do jeito que Deus deixou, tem que ser. E ai daquele que não fizer. Mas você pode não obedecer. Mas no final, eu tenho certeza que você vai se arrepender. Porque se arrepender no final, se arrependa hoje. Decida obedecer hoje. Decida entrar na ordem de Deus e decida manter tudo que Deus colocou no lugar do mesmo jeito. Olha, manter uma casa em ordem não é fácil, mas eu te digo, não há nada melhor do que uma casa limpa e organizada. Quem concorda comigo? Não há nada melhor. Eu e a pastora estamos vivendo um momento maravilhoso. Estamos na nossa casa própria, casa construída do zero, bem organizada por enquanto, porque a gente mudou, né? Então ainda tem um monte de coisa lá. A pastora Deusa foi lá no primeiro dia lá e tal. A Osmaelda também, a Rayane foi lá também, uma amiga da pastora à noite. Muita gente ajudou e tal, mas essas ficaram lá até tarde, arrumando nossas roupas e tudo bonitinho no lugar e tal, e colocando as coisas. Meu Deus, como eu acho bom quando abro aquelas gavetas. Tudo bonitinho, o meu guarda-roupa que nós não levamos porque a gente não prestava mais o guarda-roupa, Francisco. Aí eu estou sem guarda-roupa, está só o da pastora, mas as minhas roupas estavam no meu, as roupas dela estavam no dela, mas as mulheres que estavam lá arrumaram um jeito, as minhas roupas e as da pastora estão tudo organizadinhas no mesmo guarda-roupa. Sabe o que é isso? Organização. É tudo no seu lugar. Tudo no seu lugar. Aí o tema da mensagem para terminar, Deus está do lado de quem lhe obedece. Deus está do lado de quem lhe obedece. Desobedeça a alguém que Deus colocou sobre tua vida, para você ver. Deus está do lado dele, viu? Deus está do lado dele. Deus é a favor de quem obedece a Ele. Quem recebe a palavra? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Oh Deus, ajuda cada um de nós, meu Pai. Ajuda cada um de nós a obedecermos. Porém,
Porém, a decisão e o esforço tem que ser nosso. Tem que ser nosso. Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Achado em você. Aleluia, Jesus. Jesus. Receba o